Estou de volta, continuando agora, falando de mais um recurso da orientação a objetos em PHP, que são as namespaces, ok? Disponível a partir da versão 5.3 do PHP. O que acontece aí com as namespaces? Nós podemos imaginar as namespaces como a mesma ideia que nós temos referente aos diretórios, às pastas nos sistemas operacionais, certo? Então, numa mesma pasta, no mesmo diretório, nós não podemos ter arquivos de mesmo nome, né? E agora, em diretórios distintos, nós podemos ter classes com os mesmos com nomes iguais, né? Isso ajuda bastante na organização dos nossos arquivos PHP, das nossas classes, inclusive, né, ajuda a evitar problemas quando nós vamos ter classes, né? Vamos pensar aí que nós temos uma classe chamada login, definida por nós, nosso código, mas nós também vamos usar login via API, login por Facebook, login pelo Google, entre outros, e vamos usar alguma API para isso. E lá nessa API também pode ter uma classe chamada login, né? E aí, como é que fica? A gente vai sair mudando toda a nossa estrutura, os nomes das nossas classes, né? Então, o uso de namespaces ajuda bastante nessa organização, ok? Vamos dar uma olhadinha nisso. Um exemplo bem simplesinho aqui. Vamos entender, olha, eu tenho uma pasta aqui, class. Dentro dessa pasta, eu tenho uma classe chamada cadastro. Nessa classe chamada cadastro, eu tenho aqui, então, 3 atributos. Tenho os métodos getters e setters, que nós já conversamos sobre isso, na acho que primeira aula ou segunda sobre orientação a objetos que eu gravei para vocês, né? Aqui o método toString, que apenas retorna um JSON aqui, né? Com os dados setados aqui pelos setters, né? Então ele faz o get de cada um dos atributos aí e exibe, né? É uma classezinha bem simples. Ainda dentro dessa pasta class, olha, dentro dela mesmo aqui, eu tenho uma outra pasta chamada cliente e tem dentro dela também uma classe aqui, né, cadastro. Essa classe cadastro, ela herda a cadastro da pasta anterior, né, ó. É assim que a gente representa aqui no PHP. E então ela herda toda essa estrutura aqui e adiciona um comportamento, uma função que é o registrar venda aqui, que apenas exibe uma mensagem. Então, duas classes aqui de mesmo nome, uma em cada pasta, ok? Bom, aí eu criei aqui um arquivo config. Esse meu arquivo config é apenas responsável por fazer o autoload. Nós já aprendemos autoload no vídeo anterior, né? Para carregar para a gente as classes que a gente vai usar depois para instanciar, né? Para fazer a instanciação, criar aí nossos objetos. Então, SPL Autoload Register aqui, né? Estou usando aqui a função anônima, né? Para poder fazer aqui o uso das classes que estão no diretório na pasta class, né? Então, aqui eu falo que é da pasta class, barra, né? Nosso diretório de separador de diretório, separador de pastas de acordo com o sistema operacional que estiver sendo usado. E aí, o nome da classe .php. Então, ele vai fazer para a gente aí o autoload das classes que estiverem nessa pasta. Faz o if, né, para ver se o arquivo existe. Se existir, ele faz o require para a gente e deixa carregado o arquivo. Então, esse é o config. Aí, no index, o que eu fiz no index? Eu peço para incluir o config, né, e ele fica responsável por fazer o autoload de qualquer classe que eu tenha lá na pasta class. E aí eu venho aqui, né, ó, cad new cadastro, né? Então, quando lá no config, ele vai procurar lá dentro da pasta class se tem o arquivo cadastro.php, a classe lá que a gente está tentando instanciar. Conseguiu instanciar, eu estou fazendo uso aqui, então, olha, do setNome, né, ó.
que vai lá setar o atributo nome com o nome que eu estou passando aqui como parâmetro. Mesma coisa para o set e-mail, set senha e peço para exibir o CAD, né? O eco, né? Eu coloquei tudo isso em comentário aqui para vocês. O eco, ele é direto, assim, quando eu peço para mostrar o objeto, ele não vai mostrar para mim certinho cada atributo setado, né? Mas vocês devem se lembrar da videoaula que eu falei sobre métodos mágicos. Nós temos o underline toString, né? Que quando eu faço o eco, ele procura por esse método mágico aqui para fazer a exibição da forma que esse método tiver definido. Então, eu criei aqui, olha, lá na classe cadastro, eu criei lá, né, olha, o underline toString, e eu pedi só para ele retornar um JSON, então tem a função JSON encode aqui, né, e aqui dentro eu criei o arrayzinho, né, com os dados naquele padrão aqui, pegando o getNome, né, ó, diz, ou seja, o objeto que está instanciado, nesse caso aqui o CAD aqui, eu instanciei e alimentei, né, então getNome, getEmail, getSenha, né, então o JSON encode, ele pede esse padrão aqui, um array, e aí ele faz pra gente o encode para exibir, já vou mostrar para vocês isso na tela, tá? Então aqui nós usamos a classe que está dentro da pasta class que o config aqui conseguiu executar, né? Então, a gente vem aqui, olha, exemplo 1, né? Então, belezinha aqui pra gente. Deixa eu só voltar aqui. Namespace. Ó, ele exibiu aqui pra gente, bonitinho aqui, né? Esse JSON aqui, tá? O que que acontece aqui, né? Ó, vamos voltar aqui. Namespace tá aqui, tá? Esse é o padrão que o JSON, né, trabalha. Atributo, valor, né, ó, chave, valor, tá? Então, ele mostra pra gente, vocês podem procurar aí no Google Chrome, ele tem várias extensões para exibir o JSON formatadinho, tá? Então, vocês podem, se quiserem, procurar, tá? Bom, isso é uma coisa. Agora, no exemplo 2, o que nós temos aqui, né? No exemplo 2, eu novamente estou fazendo o require do config PHP, que tá aqui, que é responsável por fazer para a gente o autoload das classes na pasta class, né? E aqui nós sabemos que teremos duas classes com o mesmo nome, né? Porque lá dentro da pasta class eu tenho a classe cadastro e ainda dentro da pasta class, mas numa subpasta eu tenho a classe cliente. Então, ele carregou para a gente duas classes, né? Quando ele faz o autoload aqui, duas classes de mesmo nome. E aí eu posso trabalhar com namespace, que é isso aqui, né? Olha, eu falo para ele que a pasta, a classe que eu quero usar, né, ó, tá vendo aqui, ó, vamos voltar lá, aqui, ó, a classe que eu quero usar está dentro da pasta cliente, então é da namespace cliente, tá vendo? Então fala aqui, ó, use cliente / cadastro, ou seja, a classe cadastro da namespace cliente, certo? Então isso evita a confusão de, ao invés dele usar essa classe, ele vir e usar essa, né? Então, ele sabe que agora nós queremos usar essa classe da namespace cliente. Basicamente, aqui, eu fiz a mesma coisa que eu tinha feito no exemplo 1. O que não iria funcionar aqui, se eu não colocasse o uso da namespace, é que aqui embaixo, ao final, eu peço para executar o método registrar venda. O método registrar venda, que só exibe uma mensagenzinha lá que foi registrada uma venda, ele só existe nessa classe aqui da namespace cliente, tá vendo, ó? Inclusive, eu coloquei aqui, ó, namespace cliente, né? Então, o que que acontece? Ela herdou tudo isso aqui, porque ela faz o extends. Então, ela herda tudo isso daqui, da classe cadastro, né? Mas ela adiciona essa própria funcionalidade aqui de registrar venda
né? E se eu executar aqui o index 2, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Namespace, tá dando erro aqui porque ele já tá entrando na index, né? Index 2 está aqui, né? Ó, ele está exibindo aqui o JSON e a mensagem, não quebrei linha lá, foi registrada uma venda para o cliente, né? Então, ele fez isso. Se eu tirar aqui, olha, eu vou comentar o use aqui, ele vai entender que é para ele usar a classe cadastro normal, ele vai dar um erro, ó. Tá vendo? Que não tem, ó, undefined method cadastro. Registrar venda, cadastro, vamos registrar venda, né? Ou seja, não localizou essa operação, porque como eu não indiquei qual das duas classes cadastro ele deve usar, ele usou aqui, né, a da namespace principal, digamos assim, da pasta class aqui, né? Então, quando eu venho e falo, você tem duas, eu quero que você use dessa namespace, né, que nós definimos aqui, então, namespace cliente, e aí aqui eu ainda falo, olha, para usar a classe cadastro da namespace cliente. Então, aí sim ele localiza essa operação, certo? E aí a gente consegue trabalhar ali usando as operações que tem na outra classe, né? Então, basicamente, pessoal, namespace é isso, ok? Vou postar esses códigos comentadinhos para vocês e qualquer dúvida, vocês vão me escrevendo lá na nossa plataforma, ok? Até mais!